Querido, eu quero ministrar algo para você hoje. Eu quero falar sobre Finéias. Quem conhece Finéias? Amém? E quem sabe que tem 2 Finéias na Bíblia? Quem sabe que os 2 são descendentes de Arão, e por isso os 2 são sacerdotes? Finéias significa boca de bronze. Para que isso? Eu não sei, né? Eu só estou falando aquilo que parece. Os 2 Finéias eram sacerdotes do Altíssimo. E aqui acaba a semelhança entre eles. Um teve uma vida e o outro teve uma vida completamente diferente. Por isso, eles tiveram resultados diferentes. E eu quero explicar para você aonde esses 2 Finéias, esses 2 homens bíblicos, foram diferentes, no que eles foram diferentes, para que a gente possa consertar se a gente está sendo diferente. Amém? Então, para eu começar a explicar a diferença entre esses 2 Finéias, fica estranho, 2 Finéias, né? Mas eram 2 Finéias. Quem aqui tem filho ainda para adolescência, que não casou ainda? Pouca gente, hein? E quem tem filhas meninas? Poucas. É você, eu vou falar de você hoje. Você estou na minha frente. Tem uma coisa que me causa um pouco de pânico, amém? Eu tenho 2 filhas, a Lídia e a Elisa, e o meu pânico é um dia elas chegarem na minha casa e, pai, esse é fulano de tal. Amém? Pastor Maurício tem o mesmo pânico que eu, acredito. Não sei se pastor Luiz tem esse medo. E tem algumas coisas que são agravantes nesse medo. Amém? Tem algumas coisas que eu não posso imaginar, porque a crista sobe e a raiva toma conta. De vez em quando eu imagino o carinha chegando, com a calça na metade da cueca, virando para mim falando assim, e aí, de boa? Sentando no sofá da minha casa e derretendo. Eu não posso pensar nisso, que já me dá nervoso, me dá uma raiva, já sobe, na hora. Para quem é pai ou mãe de menino, talvez o pânico seja outro, amém? Seja a menina chegar 10 horas da manhã com maquiagem de meia-noite, bem forte, pesada, com um short beliscando a alma, e chamando a mãe da pessoa pelo nome, sem falar dona, sem falar senhora, sem falar com licença, e mascando um chiclete. Imagine o chiclete na boca e ela se abrindo. E aí? São algumas coisas que causam pânico, mas por que que isso dói? Por que que isso é tenso no meu coração? Porque minhas filhas são pessoas que eu amo demais. Amém? Você ama seus filhos? E o nosso amor por eles gera o que em nosso coração? Zelo. Por que que essa imagem na minha cabeça eu tenho que deletar ela sempre? Por causa do zelo que eu tenho com as minhas filhas. Eu não imagino alguém entrando na história da minha casa, da minha família, para trazer tristeza na minha casa. Amém? Você queria isso para a sua vida? Para trazer discórdia, para trazer bagunça. Por isso que eu crio elas direitinho, amém? E já preparei a prova escrita para o cara quando chegar. Mas, o que eu quero dizer para você, é que aquilo que nós amamos, nós zelamos. O zelo, o cuidado, é sempre proporcional ao amor que nós temos por aquilo que nós zelamos e aquilo que nós cuidamos. Quando eu amo algo, quando eu tenho
um relacionamento próximo de alguém, eu zelo por essa pessoa, ao ponto de cuidar ao máximo que eu posso, e esse zelo toma conta do meu coração, de tal forma que ele sobe de vez em quando. O zelo nos faz ir um passo além no cuidado, por causa do amor que nós sentimos, e eu trouxe essa imagem de filhos, por quê? Porque todos nós amamos nossos filhos. Talvez eu poderia usar um outro exemplo, mas talvez alguns amassem e outros não, mas filhos todos nós amamos, e porque amamos, queremos cuidar. Vivi não quer que essa pessoa chegue lá no sofá dela para conhecer. O amor gera zelo, então o zelo está linkado proporcionalmente ao nível de amor que nós temos. E aqui entra a grande diferença entre os dois Finéias. Repete comigo, o zelo. O zelo. Para isso, abra sua Bíblia em 1 Samuel. Capítulo 2. Vamos ler alguns versículos aí. Amém? Vai lá para o 12. Opa. O primeiro Finéias que eu vou falar para você era filho de Eli. Eli era sacerdote do Deus Altíssimo. E Finéias, porque era filho de Eli, também era o quê? Sacerdote. Então ele fazia tudo que um sacerdote fazia, de sacrifício, de cuidado que tinha que ter com o templo, né, da separação, dos banhos que tinha que tomar. Mas Finéias e o seu irmão não eram boas pessoas. E a Bíblia vai começar contando quem era esse Finéias, esse primeiro Finéias que eu queria falar com você. E eu vou falar de quem ele era e o resultado dele, para que a gente compreenda bem rapidinho, amém? 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, ou seja, filhos de confusão. Não conheciam ao Senhor, porquanto o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha um moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão, e enfiava na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Quem? Finéias e o seu irmão. Assim faziam todo Israel que ia até ali em Siló. Também antes de queimarem gordura, vinha o moço do profeta, do sacerdote, e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem: queima-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e se não por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Talvez a gente lendo, a gente percebe que esse Finéias não era um cara muito legal, esse filho de Eli. O que ele fazia? Ele desprezava a oferta das pessoas. Na verdade, ele roubava a oferta de Deus. Eu não sei se você entende, tudo aquilo que um homem ofertava no Velho Testamento, sacrificava, servia para quê? Pagamento pelo pecado. Então, se eu desmereço o pagamento, eu estou desmerecendo a dívida. E o homem deve a sua vida, por isso que o homem tinha que sacrificar no Velho Testamento. E o sacerdote que tinha que defender a oferta, o que ele fazia? Roubava a oferta. Quem rouba, nesse caso, o sacerdote aqui que está pegando o garfo antes de entregar a oferta, ele está não apenas maculando a oferta, não apenas acabando com aquele cerimonial, que significava que aquele homem estava pedindo perdão, mas ele estava também lançando uma mensagem de que Deus não era alguém sério, por causa do respeito que ele, como representante de Deus, não tinha.
Imagine o seguinte, não sei se acontece isso com os homens. Você recebeu o salário, tudo bonitinho, pegou o dízimo, nota por nota e colocou na carteira, amém? Notinha por notinha, tudo contadinho, estava tudo certinho. E alguém foi lá e tirou uma nota. E na hora que você vai entregar, cadê a nota? O problema é de quem? É de quem tirou ou de quem vai dar? É de quem vai dar, que vai ter que correr atrás da nota. Por quê? Porque não podemos roubar ao Senhor. Mesmo tenha sido outra pessoa. O que Finéias e seu irmão estavam fazendo? 1 Samuel 2, 22. Vai lá para o versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Finéias era um modelo de adoração a Deus. Então, qual é a mensagem que Finéias estava passando para o povo? Era uma mensagem que ele podia viver de qualquer jeito, podia agir de qualquer jeito, que Deus estava o quê? Simplesmente autorizando e permitindo. Deus não fazia nada. Deus deixava que ele fizesse, ele como sacerdote fizesse de qualquer jeito. Então, quando ele agia dessa forma, o que ele pregava com a sua vida era que Deus não se importava com aquilo, que não tinha problema nenhum. Ele, como modelo, multiplicava essa rebeldia, multiplicava essa rebelião, multiplicava essa falta de amor, falta de respeito para com Deus. Finéias, o que ele fazia com a sua vida era trazer uma mensagem errada a partir de Deus. Ele, como alguém que tinha que pregar Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, ele pregava um Deus relapso, que não se importava. A conduta de Finéias é uma conduta que nós precisamos prestar muita atenção, pelo dano que ela traz. Finéias, ele não se importava com o zelo do Senhor, com as coisas do Senhor. Ele estava numa posição de sacerdócio, ele estava numa posição de um grande homem de Deus, ele estava numa posição de fazer a diferença, ele estava numa posição de honra, que Deus separou desde Arão, e ele não se importou em fazer do jeito certo, ele não se importou, por quê? Porque ele não adorava a Deus de verdade, porque na verdade ele não estava nem aí para as coisas de Deus, ele só se preocupava com as suas coisas. Finéias se levanta, guardando um pecado, e como isso é perigoso para nós, porque infelizmente, a mesma postura de Finéias é uma postura que nós temos dentro da igreja. Repete comigo: pecados voluntários. Pecado voluntário é aquele que você aceita pecar, quer pecar, voluntariamente. Parece algo simples, mas não é, porque aqui eu não estou falando de um deslize. Eu sei que todos nós aqui estamos em construção, amém? A Bíblia fala que aquele que começou a boa obra em nós há de terminar até o dia de Cristo Jesus. A obra não está completa, amém? Não estamos prontos. Mas isso que Finéias fazia é desrespeitar o santo, desrespeitar aquilo que é sagrado, desrespeitar a presença de Deus, desrespeitar a vontade de Deus, desrespeitar a palavra de Deus, desrespeitar a presença dEle.
E eu preciso ter uma consciência muito clara de que quando eu guardo um pecado na minha vida, não é o deslize, é guardar um pecado. É guardar uma conduta de iniquidade. Quando eu tenho na minha vida algo que ofende Deus. Quando eu tenho algo na minha vida que destrói o Santíssimo de Deus em mim, eu estou fazendo uma escolha de que, independente do que eu vi, eu vou aceitar ficar com esse pecado. É um pecado calculado. Na verdade, é um contrato entre a pessoa e Satanás, onde ele fala: essa área é sua, pode tocar. Quando eu tenho algo guardado em mim, e nesse algo eu não me importo de ter, eu não me arrependo, eu não me lavo, eu não peço perdão, é um contrato com o diabo. Sério isso, não é? Quanto nós sabemos que a misericórdia de Deus são infinitas? Sabemos disso, sim ou não? Deus te ama. Deus te ama. Sim. A misericórdia de Deus se renova todos os dias. Mas para quem é a misericórdia de Deus? Para todos os homens? Para qualquer situação? A misericórdia de Deus é para quem se arrepende. Ou seja, para quem não deseja ter esse espaço na sua vida. Uma coisa é alguém estar lutando contra um vício, outra coisa é alguém aceitar esse vício como algo comum na sua vida. Como eu, que entro no Santíssimo Lugar, que sou chamado por Deus, escolhido por Deus, posso ter algo na minha vida que ofende Ele desse jeito. Finéias era exatamente isso. Ele estava no Santíssimo Lugar. Na verdade, ele estava ali no santo, no lugar da presença de Deus. E ele fez uma escolha. Desrespeitou Deus completamente. Quem sabe qual foi o resultado de Finéias? Sabe ou não? Vamos lá, versículo 29 de 1 Samuel, capítulo 2. Versículo 29, porque pisastes o meu sacrifício, e a minha oferta de alimento que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Quem está falando isso é Deus a Eli, o pai de Finéias. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Eis que vem dias, em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. 34, e isso te será por sinal, a saber, que acontecerá a teus dois filhos, Ofni e a Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Parece algo triste, Deus está falando que os dois sacerdotes iriam morrer. E o que aconteceu? Eles foram junto com a arca para uma guerra. E o inimigo venceu a guerra e foi pegar a arca. Quem estava junto da arca? Finéias e Hofni. E o que aconteceu com os dois? Foram mortos. E quando a notícia chegou para Eli, e falaram, Eli, a arca foi roubada, levaram. Eli caiu da cadeira para trás, bateu a cabeça e quebrou o pescoço. Pai, 2 filhos. Por quê? Por que que isso aconteceu?
Talvez você diga, pastor, o senhor está meio antiga aliança, hein? O senhor está falando aí de morte, de que, como se Deus tivesse matado. Abram aí em 1 Coríntios, capítulo 5. Amém? Posso ler? Versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para destruir da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho. Quem era o fermento velho? Esse carinha aí, que dormia com a mulher do pai. Para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Versículo 13. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Paulo está falando, mande embora esse cara da igreja. Expulse. Paulo não amava aquela igreja? Sim ou não? Paulo amava aquela igreja? Ele amava esse cara? Ele amava a igreja de Corinto, e ele deixa isso muito claro. Por que mandar embora e não tentar salvar? Qual é o cuidado que eu tenho que ter? Lógico que a gente não vai mandar, pessoas embora, longe disso, nem hoje vou expulsar ninguém aqui, amém? Nem quem estiver dormindo, amém? Câncer. O que um câncer faz no corpo? Normalmente, câncer é uma célula bem-vinda. Câncer é algo que você pode conviver. Não, vou ficar aqui com ele tranquilo, daqui a pouco ele passa, daqui a pouco ele se converte e vira uma célula normal. Qual a tendência do câncer? Então, qual é a primeira coisa que você faz quando descobre um câncer? Arranca o tumor. Tenso isso, não é? E eu fico pensando, mas Deus é amor, como isso acontece? E eu tento ir para a cabeça de Deus e para a lógica de Deus. Porque a grande questão é, perco um ou perco a igreja? Porque Deus deu muitas chances de nós nos arrependermos todos os dias, a palavra chega até você. Eu não estou falando de uma pessoa que errou uma vez, eu não estou falando de uma pessoa que está lutando contra o pecado, eu estou falando de uma pessoa que decididamente está guardando um pecado em sua vida, que voluntariamente está tentando conviver com Deus, trazendo no seu coração morte, trazendo no seu coração um espaço para Satanás, voluntariamente. Esse homem que Paulo está falando, o que Paulo está dizendo, ele falou assim, olha, isso aí que ele está praticando, não foi um ato. Esse homem não foi tratado. Por que a igreja não tratou? Por que a igreja não corrigiu?
ou se ele já foi corrigido, se já foi tentado, se já foi falado, e ele não está nem aí, por que ele ainda está no meio de vocês? Porque ele vai multiplicar. O que o fermento faz na massa? Versículo 6 de 1 Coríntios 5. Não é boa essa vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? O que vai acontecer com as pessoas que decididamente estão guardando iniquidade no seu coração e sujando o Santíssimo? O que vai acontecer? Ele vai embora. Porque nós não entendemos muito como funciona o corpo. Uma dor de dente dói aonde? Vamos falar, dor de dente dói aonde? Você consegue ficar na mesma posição quando você está com dor de dente? Está onde doendo? Aqui. Mas o corpo inteiro? Um câncer atinge qual parte do corpo? Depende de onde ele for. Mas se ele multiplicar, ele começa o quê? A atingir várias partes do corpo. Precisamos ter um conhecimento a respeito de como Deus enxerga a igreja. Eu sei que a sua relação com Deus e a minha relação com Deus, ela é algo pessoal, e a sua vida com Deus tende a crescer, amém? Cada dia que você está na presença do Senhor, mais você vai andando, mais você vai caminhando, e você vai melhorando para aqueles que estão com o coração aberto para que Deus faça a obra. Mas tem um momento em que Deus não olha uma pessoa, Deus olha a igreja. Quantas vezes uma pessoa pecou em Israel e Deus considerou Israel inteiro pecando? Por causa do corpo. Não é o fígado que está doente, é o corpo que está doente. Não é a cabeça que está doente, é o corpo que está doente. O que eu e você precisamos entender também é que a sua vida faz efeito no corpo. Se você está bem, então o corpo está uma maravilha. Se você está mal, a igreja sofre junto com você. Se na igreja existe uma multiplicação que acontece em muitos lugares de rebelião, de doutrinas erradas no meio da igreja, o que está acontecendo com a igreja? O corpo está ficando doente. Quando Deus enxerga-nos como um só, como igreja, como nação, como cidade, como bairro, como célula, às vezes a gente quer falar assim, poxa, mas é muito injusto alguém ser infiel a Deus e eu ser atingido. É o que mais acontece no Brasil. Quantos de nós somos atingidos pelos políticos que foram corruptos? Qual é a culpa que você tem? Estão entendendo? Imagine uma célula. Eu tenho 4 discípulos, por exemplo. E meus 4 discípulos decidem, não quero multiplicar, não quero fazer célula. A minha célula está sendo prejudicada? Sim ou não? Mas mesmo eu sendo um bom crente, sim. Se eu tenho um princípio na igreja de pecados voluntários, a igreja sofre e a igreja não cresce. A célula morre. Mesmo o líder sendo um grande homem de Deus. Quantas igrejas de grandes homens de Deus eu vi acabando? Por que as pessoas carregam isso? Repete comigo, zelo. Mais alto, zelo. As pessoas cuidam como amam. E se eu não estou cuidando da igreja, é porque eu não estou amando a igreja.
Se eu não estou cuidando e zelando pelas coisas do Senhor, é porque eu não estou amando as coisas do Senhor. Isso é sério? Esse Finéias gerou uma mensagem e Deus fez a cirurgia no povo de Deus. E Finéias passou. E quem tomou o lugar de Finéias? Quem? Samuel. Tem algumas coisas que são sérias nisso e eu não quero ficar muito nessa parte muito séria, mas eu preciso que você entenda que se existe em você algum pecado involuntário, misericórdia, essa noite, mande embora, para que a cirurgia não passe em você, e para que você não multiplique isso, porque a gente faz isso não é por simples maldade, é porque a gente faz isso naturalmente. Mas a gente tem um segundo Finéias. Abra sua Bíblia, em Números capítulo 25. Posso ler? Amém ou não amém? E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Deixa eu só mudar a versão da Bíblia aqui, que eu quero ver em outra versão. Que os influenciavam a participar de holocaustos e festas em oferecimento aos seus deuses. O povo comia e se prostrava diante dos seus ídolos. E desta maneira Israel se juntou à adoração de Baal-Peor. E o furor do Eterno acendeu-se contra Israel. Então Yahvé chamou a Moisés e lhes ordenou: toma todos os chefes do povo, empala-os à luz do sol, diante da minha presença, a fim de que o fogo da ira de Yahvé se afaste de todo o povo de Israel. Moisés instruiu aos juízes de Israel: cada um de vós mande enforcar os homens da sua tribo que se deixaram perverter e terminaram por adorar aos deuses Baal-Peor. Eis que chegou um homem israelita, trazendo para junto de seus irmãos uma mulher midianita, sobre os próprios olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, que se lamentavam e choravam à entrada da tenda do encontro. Assim que Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e lá transpassou o ventre, juntamente com a mulher midianita. Então imediatamente cessou a praga que flagelava os filhos de Israel. Contudo, os que morreram por causa daquilo foram 24.000. E o Senhor declarou a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, soube fazer cessar a minha ira contra os israelitas, porque entre todos eles foi tomado do mesmo zelo que eu. Repete: foi tomado do mesmo zelo que eu tenho pelo meu povo, por causa da atitude de Finéias. Eu, em meu furor santo, não aniquilei todo o povo de Israel. Portanto, dize a ele: eis que eu estabeleço contigo, Finéias, a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdote perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação por todos os filhos de Israel. Amém? Segundo Finéias, neto de Arão, sacerdote direto. Eu quero que vocês imaginem a cena: 24.000 pessoas mortas,
Imagine 24 mil pessoas morrendo por causa de uma prostituição, que não era pequena. E essa prostituição se transformou numa adoração. E os filhos de Deus agora também eram o quê? Adoradores de um outro Deus. E Deus não aceitou um outro Deus. Não dividiu os seus filhos com ninguém. Imagine, na porta da igreja, da congregação, Moisés falando, príncipes sendo mortos, uma multidão de gente chorando, e alguém passa lá atrás de mão dada com uma prostituta. Ele vê todos chorando, se arrependendo, e não se importa. Como é que estava o coração desse homem? Perto ou longe de Deus? Como ele, em meio a uma multidão em pranto, chorando, se arrependendo, ele não se importa. Finéias não aceitou isso. O que Finéias fez? Ele, não. E a Bíblia diz que o mesmo zelo que estava no coração de Deus foi para o coração de quem? E Finéias acabou com o negócio. A ação de Finéias, com o zelo pela presença de Deus, estancou a praga. A ação de Finéias, neto de Arão, amando ao Senhor acima de todas as coisas, acabou com a praga. Talvez a gente fique na cabeça, poxa, mas se esse outro Finéias não teve zelo a Deus, e ele perdeu completamente a sua herança, esse Finéias aqui fez completamente diferente. O coração dele pulsou no mesmo ritmo de Deus. E ele demonstra exatamente como Deus ama os seus filhos. Porque quem de nós que permite que a sua esposa esteja casado também com outra pessoa? Quem de nós aceita o marido estar casado com outra pessoa e coabitando com duas? Deus foi tomado de furor, sim, mas porque amava os seus filhos. Deus foi tomado de furor, sim, mas porque Ele era apaixonado pelos seus filhos. O seu coração, o seu olhar, a sua paixão, Finéias sentiu a paixão de Deus. E o zelo tomou conta, o seu coração tomou conta. E qual foi a ação dele? Vamos acabar com isso. Meu querido, eu quero que você entenda algo sobre esse Finéias, que é o que você precisa viver. Você e eu precisamos ter zelo no Espírito, zelo pelas coisas de Deus. E zelar não é você cuidar da sua vida, zelar é você cuidar das coisas de Deus. Zelar é você não permitir na sua geografia, de pessoas que você conhece dentro da igreja, que zombem do Senhor com as suas vidas. É você não ficar calado diante da iniquidade. É você defender a santidade do lugar aonde você adora a Deus. É você se levantar como um adorador do Senhor e não permitir que a fofoca chegue aos teus ouvidos. É você se levantar como um arauto da verdade, não aceitando mentiras, não aceitando calúnias, não aceitando raiva, não aceitando ódio de outras pessoas. Porque talvez você não tenha um pecado escondido na sua vida, mas você se omite diante do pecado de outras pessoas. Isso não é zelo, isso é omissão. Precisamos ser zelosos com o Senhor. E zeloso é cuidado. Se hoje o seu coração fosse tomado pelo mesmo zelo que foi em Finéias, neto de Arão,
como é que seria a sua reação diante de algumas coisas que acontecem ao seu redor? Não estou falando do mundo. O mundo é mundo e você vai ter que conviver com ele. Eu estou falando daqui de dentro. Porque a igreja é paralisada, porque os sacerdotes se omitem e não consertam o que está quebrado. Com uma desculpa que é melhor ele estar ouvindo aqui a palavra de Deus do que ele estar lá fora. Não, que ele precisa de conserto. E se o sacerdote que cuida não cuida, ele vai embora e a cirurgia vai passar. Você é o zelo do Senhor. Eu não sei quanta experiência você tem, eu não sei o nível de relacionamento com o Senhor que você tem, mas você é o zelo do Senhor. A sua geografia precisa ser amada por você e cuidada por você. Se você pisou, seja o ministério que você estiver, você precisa ser o zelo do Senhor. Você não pode simplesmente permitir que as coisas aconteçam do jeito que nós temos vendo algumas coisas acontecerem. O meu e o seu coração precisa ser tocado com um zelo, de tal forma que nós nos levantemos como um arauto com a palavra de Deus nas suas mãos, para acabar com o pecado e com a iniquidade. Porque o corpo está sofrendo por isso. E porque Deus também. O nosso coração precisa pulsar no mesmo zelo que Deus tem por nós. Você consegue imaginar como Deus quer cuidar de você? Olhe para esse Finéias que foi tomado de zelo, o mesmo zelo de Deus. O que ele fez imediatamente? Ele não aceitou. E a primeira coisa que você não pode aceitar é na sua vida. Segunda coisa que você não pode aceitar é na sua geografia. Você e eu podemos cessar infertilidades, pragas, doenças e mortes. Deus te ungiu para isso. Deus te ungiu para transformar aonde você for. Deus te ungiu para que você mudasse todos os ambientes aonde você passasse. Deus te ungiu para que você transformasse pessoas. Deus te ungiu, Deus te ungiu, Deus te ungiu, Deus te ungiu. O que nos falta não é unção de Deus, o que nos falta é zelo. Porque se eu fosse zeloso com a casa do Senhor, se eu fosse zeloso com a presença de Deus, muitas coisas que acontecem em minha volta não aconteceriam mais. Eu teria uma posição muito mais firme. Mas Deus te ungiu. O amor do Senhor sobre você precisa retornar a Ele como zelo, como cuidado, como amor. Aqui a gente tem a história de dois Finéias. O primeiro Finéias não considerou Deus, não respeitou a presença de Deus. E por isso teve a sua geração cortada, para que não se multiplicasse ele. O segundo Finéias foi um agente de zelo, acabou com a praga e por isso Deus o abençoou por todas as gerações dele. Por quê? Porque o zelo de Finéias ia passar de filho, de pai para filho, de pai para filho. O seu zelo vai passar para o seu filho. E o seu desrespeito também.
Deus quer levantar a mim e a você com zelo à presença dEle, respeitar a presença dEle, considerar a presença dEle e saber que Ele habita em você. Por isso que a gente não faz o que a gente, na verdade, que a gente não deveria fazer algumas coisas que a gente faz. Se a gente tivesse noção do zelo que Deus tem por nós, lembra lá da sua filha e do seu filho? Imagine Deus com você, apaixonado por você e vendo você guardar outro Deus dentro de você. Em nome de Jesus. Hoje é uma noite que eu clamo para que o nosso coração seja transbordante no zelo de Deus. Que a gente comece a ficar apaixonado pelas coisas de Deus. Que o nosso coração pulse pelas coisas de Deus. E que eu seja um defensor, não porque Deus precisa, mas é porque eu zelo. É porque o meu coração zela pelas coisas de Deus. E comece a mudar a sua geografia, não permitindo que chegue mais em você aquilo que destrói a presença de Deus em você. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai ministrar a mim, ministrar no seu coração, a respeito de zelo. E essa imagem é muito forte no meu coração. Eu amo a minha esposa. Amo. E eu não consigo aceitar muito bem um cara simplesmente se aproximar dela e dar em cima dela. Pelo amor de Deus, tem um quarto de 2 metros, o cara tem que me respeitar. É ciúmes ou é zelo? É. Você vai deixar alguém passar a mão na tua esposa? É ciúmes ou é zelo? Ah, vamos mudar então, né? Vai deixar uma mulher botar o ombrinho no seu marido? Beijar o rosto dele com batom? É ciúme ou é zelo? Agora é zelo. Por que você acha que Deus vai aceitar? Por que você acha que Jesus vai aceitar um outro vir e querer passar a mão na noiva dele? Que esse outro não seja eu, não seja você. E que em nome de Jesus, que eu não seja a noiva que vai dar ouvidos para o outro, mas que eu seja a noiva que vai preparar o ambiente para que ninguém chegue perto dela, porque ela zela pelo amor da sua vida. Zelo, repete comigo, zelo. A gente precisa ter zelo. Vai ficando de pé. Aqui eu não quero que você se identifique em qual Finéias você é, amém? Eu quero que você escolha um Finéias para ser. Finéias, um homem, 2 homens, que tiveram as mesmas oportunidades, mas fizeram escolhas diferentes. Um considerou Deus, o outro não. Um teve a sua geração encerrada, e o outro teve a sua geração honrada até o final.
Qual Finéias a gente pode escolher? A gente já sabe, né? Retórica, né? Eu espero. O meu clamor hoje é para que o zelo do Senhor te encha pelo cuidado das coisas dele. Eu quero que você leve em consideração a mesma paixão que ele tem por você, para que você tenha pelas coisas dele. Sabe, você pode, com a sua vida, encerrar a falta de velocidade, encerrar a tristeza, encerrar o ódio, encerrar a raiva no corpo de Cristo. Você é a cura do corpo de Cristo. Porque quando nós como irmãos, nos amamos como irmãos, nós vamos cuidar de uns dos outros como irmãos. E aí o corpo vai ser sarado. E aí eu não vou pensar mais somente em mim, eu vou pensar no corpo. E o corpo é a paixão de Cristo, é a noiva dele. O que o Espírito Santo quer que você desenvolva é o amor pela igreja. Não esse templo aqui, mas pela pessoa que está ao seu lado. Ao ponto de não permitir que ele adoeça, de não permitir que ele se transforme num câncer, sem ouvir dos seus lábios a verdade. Você é um arauto, aquele que anuncia. Você é a voz profética para todos que estão em sua volta. Você é um agente de Deus de milagre para transformar uma realidade. O que você precisa é ser tocado no zelo do Senhor. Porque quando você ama, o zelo transborda em você. Nós precisamos cuidar mais das coisas do Senhor que estão em nossa volta, não apenas da nossa vida. Feche seus olhos.